Olá, apresentarei o trabalho que se chama Análise via Modelagem Física dos Parâmetros Operacionais que influenciam a turbulência no molde de esgotamento contínuo de placas. Os orientadores foram Carlos Antônio da Silva, Rodrigo Garcia Ribeiro e o orientado Felipe Alves Guedes. Introdução. O mercado nacional e internacional cada vez mais busca a eficiência e qualidade do aço. Por isso se trabalha desde o processo inicial até o processo final da produção do aço, pois é um processo sem interrupções, onde o aço é vazado em moldes refrigerados e é solidificado para seguir pelo processo de conformação. Os três principais reatores desse processo são a panela, o distribuidor e o molde. Tem-se nesse estudo o objetivo de identificar diversos parâmetros que podem influenciar a qualidade do aço, tais como a geometria da válvula, a profundidade de imersão da válvula, a vazão do aço e do argônio. Objetivos: determinar a influência sobre o campo de velocidade no molde de esgotamento, de parâmetros como vazão de líquido, vazão de gás, imersão da válvula submersa. Determinar o estágio de turbulência interfacial e determinar a distribuição espacial e de tamanho das bolhas. Revisão bibliográfica. Atualmente, o ligotamento contínuo é o principal processo de destilação do ácido líquido, por ser capaz de gerar um produto semi-acabado sem interrupções, possuindo alto rendimento, alta produtividade e publicitar a obtenção de um aço de maior qualidade. Os principais produtos semi-acabados do ligotamento contínuo são o taru, o bloco e a placa. No molde é onde a solidificação do aço é iniciada, através do contato do aço líquido com as paredes do molde, e onde a geometria da peça é definida. Segundo Costa, 2003, os principais parâmetros que devem ser controlados são a característica do molde, as características do vapor fluxante, a profundidade e a geometria da válvula submersa, além dos parâmetros de oscilação e a intensidade da agitação eletromagnética. Escoamento. O jato de aço líquido, que entra dentro do molde pela 100, pode carregar bolhas de argônio e inclusões, que geram defeito no produto final. A força do jato pode gerar uma instabilidade superficial, que pode dar origem a outros defeitos, como o entranhamento da escória e a formação de trincas. Segundo Dauber, 2012, existem três tipos de escoamento em molde de placas, sendo ele rolo duplo, estável e rolo único, todos sendo dependentes da geometria e da profundidade da válvula submersa, da vazão do argônio, da velocidade de esgotamento e das dimensões da placa, e sendo o mais ideal para o esgotamento contínuo, o rolo duplo. Estudos de caracterização de bolhas. As bolhas levadas pela válvula submersa são de grande importância, pois ajudam a flotar inclusões. Segundo Froan, as bolhas de menor tamanho são individualmente sujeitas a menor empuxo. Um exemplo disso foi pelo Silva, 2017, que buscou moldear a área superficial e diâmetro das bolhas, e o molde físico de panelas de aciaria utilizando água e ar como fluidos de trabalho. Materiais e métodos. O molde da figura A é feito de acrílico e de formato retangular, de forma representativa do modelo industrial. As dimensões são 143 mm por 1.200 mm de secção retangular e 1.000 mm de altura. O fator de escala é igual a 0,56 e atende ao critério de disseminabilidade determinado pela dimensão de Welber. A água é bombeada a 185 litros por minuto, através de um molde em acrílico da válvula submersa, sendo a figura B o representativo dela. A inclinação das portas de saída da válvula é de menos 15 graus. O ar é injetado por meio de um anel poroso de material polimérico, situado na válvula longa. As vazões de ar utilizadas no experimento foram de 3 e 6 LPM. A vazão e o nível da água no molde foram controladas por um software especializado. Já a vazão da água foi continuamente medida por um medidor de vazão mássica. Distribuição de tamanho de bolhas. Foi utilizada para medir e quantificar a quantidade de bolhas uma câmara de alta velocidade. Foi utilizado o Adobe Premiere para conseguir os frames dos vídeos. Um exemplo é mostrado abaixo, mostrando as bolhas na extremidade da válvula submersa. Na outra imagem é mostrado dois tipos. Uma delas é os frames da região do molde, com a injeção de ar com 3 LPM, e a outra é uma medição binária, em preto e branco, que foi utilizado para a medição do tamanho das bolhas via imagem J. Turbulência interfacial. Para a análise da turbulência, diferentes regiões do molde foram utilizados 4 sensores, sendo o S0, S1, S2 e o S3, sendo o S0 o mais próximo da válvula. E as profundidades de imersão da válvula submersa foram de 11 e 16 centímetros. Dispersão de traçador anilina. A análise do comportamento do escoamento dentro do molde e sua turbulência foi utilizado o dispersador de anilina. A dispersão advinda da injeção por pulso
foi observado durante cerca de 8,15 segundos, até o espalhamento total do corante. Resultados de discussões. Os resultados obtidos nesses experimentos sugerem que a distribuição das bolhas não depende da vazão, e que elas apresentam um formato esférico. A figura mostra a distribuição de tamanho das bolhas, registrado por histograma e densidade de probabilidade. A tabela dá suporte a essa informação, pela análise da média e do desvio padrão. Dá para ver pela tabela que o desvio padrão está em 3,10 a 3,09. A média móvel de Reynolds, com 9 vizinhos mais próximos, levou a resultados satisfatórios, com erros próximos de zero. Nas duas figuras ficam representadas os experimentos com 50 segundos de tempo, e em três condições, sendo elas sem ar, com 3 litros por minuto e 6 litros por minuto. Como esperado, se nota que a intensidade de flutuação diminui com a profundidade de imersão da válvula, e que a intensidade de flutuação aumenta com a injeção de ar, mas que os resultados relativos dessas modificações são dependentes da posição do sensor. O padrão de escoamento esperado em um molde de placas com a utilização de válvula submersa bifurcada é o de rolo duplo, no qual o jato proveniente da válvula causa impacto nas paredes do molde, dividindo-se em dois padrões de recirculação, sendo um superior e um inferior, igual mostrado na figura. A tinta se espalha rapidamente no molde por conta da turbulência gerada após o impacto do escoamento da água na válvula submersa com o molde, gerando redemoinhos que ajudam a transportar matéria e calor para as demais regiões do tanque. O fluxo é ligeiramente assimétrico, o que pode ser devido à turbulência. Nos momentos mais tardios, o fluxo se mostra assimétrico, o que pode ser acreditado à natureza turbulenta do fluxo.